porque dia do pai sem pai não é dia do pai. Portanto, vamos falar com o Sebastião Penas, é pai há 22 anos, e vamos perceber como é que é isto de ser pai. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde. Bem-vindo ao MP Magazine. Obrigado. Eu vou ter que começar desde o início, não é? Quando é que surgiu, quando é que o teu relógio biológico fez clique? Não me digas que foi há 22 anos. Não, foi exatamente uns meses antes. Obviamente que eu, quando casei, sempre pensei em ser pai. A minha mulher também pensou em ser mãe. E praticamente eu tenho a certeza, inclusivamente, eu tenho a certeza de uma coisa. Acho que poucos pais sabem o exato momento em que fizeram um filho. Eu sei... Eu também acho. Tu sabes? Eu sei o exato momento em que fiz o meu filho. Então já vamos a essa parte. Nós estamos no horário nobre da emissão hoje, mas acho que podemos ir a essa parte, Sebastião. Mas tu tens noção de que num determinado período da tua vida tu desejaste mesmo ser pai? É importante isso para um homem ser pai? Sim. Sentias-te menos ou sentias-te menos se não fosses pai hoje? Eu não sei se me sentia menos se não fosse pai. Eu sinto-me mais... Por ser pai. Por ser pai. Eu acho que é uma experiência única e eu acho que é a melhor coisa do mundo. Muito sinceramente. O meu filho é a melhor coisa do mundo. Mas os homens têm aquele clique lá no relógio biológico? Quero, tem que ser agora? Claro que sim, claro que sim. Não são manias de mulheres só? Não. De todo. São manias dos dois, umas boas manias, do meu ponto de vista. Acho que um filho, conforme te disse, é a melhor coisa do mundo. Eu tenho o melhor filho do mundo. O Marcelo tem 22 anos, não é? Tem 22 anos. E olha, deixa-me, desculpa estar-te a interromper, mas vamos à parte então que tu soubeste que o Marcelo vinha a caminho. Exatamente. Porquê é que me estavas a dizer que tu sabes exatamente quando é que o Marcelo vinha a caminho? Isto foi fruto de alguns problemas que existiam hormonais com a minha mulher. E nós tivemos um período de luta? Exatamente. A seguir tivemos a relação e depois, durante um período, não pudemos ter mais por causa de um tratamento que ela teve. E quando ela foi, sem nós ainda voltarmos a ter uma outra relação, quando ela foi fazer o teste, já estava grávida. Portanto, eu sei exatamente o momento. Sebastião, deixa-me ir a essa parte, que se calhar é uma parte mais difícil, mas que ajuda-nos a perceber também a tua condição de hoje. Como é que é estarmos numa luta tão particular, que é lidarmos com a infertilidade? Não sei se não foi o caso. Se era este o caso, mas como é que é estarmos numa luta tão particular, que é a luta por um filho? Ou seja, alguma vez te ocorreu que poderias não vir a ser pai? Nunca me ocorreu a possibilidade de não poder vir a ser pai. Essa possibilidade nunca passou na minha cabeça. No entanto, eu acho que se não pudermos vir a ser pais, eu acho que também não é por aí que vem nenhum mal ao mundo, porque claro, podemos ser pais de outra maneira, como por exemplo pela adoção, adotar uma criança. Eu sempre gostei muito de crianças. Continuo a gostar muito de crianças. Faz-me até alguma impressão ver as crianças sofrer. Não consigo perceber. Não consigo perceber porque é que as crianças às vezes têm que sofrer. Não consigo perceber porque é que as crianças têm que sofrer com a guerra. Têm que sofrer com a fome. Não entendo isso. Não me revejo neste mundo. Não me revejo no mundo dominado pelo dinheiro. Não me revejo no mundo dominado por interesses que desprezam completamente os mais desfavorecidos. Mas diz-me uma coisa, estás a falar nisso e eu concordo contigo também, mas achas que os pais que nos criaram a nós são muito diferentes de nós, enquanto pais criarmos os nossos? Achas que há diferenças? Não tenho dúvidas nenhumas. Não tenho dúvidas nenhumas. O amor é o mesmo, a maneira de expressar o amor é muito diferente. Não achas que nós expressamos o amor de uma forma com maior liberdade? Não achas que antigamente havia mais repressão daquilo que sentíamos face aos nossos filhos? Sem sombra de dúvida. E também somos mais mãos largas. Aquilo que para hoje é necessário para o meu filho, para mim foi supérfluo. Aquilo que para mim foi necessário foi super supérfluo para os meus pais, que nunca chegaram a ter, inclusivamente. O meu pai dizia muitas vezes que ia para a escola descalço. Eu nunca fui para a escola descalço. Mas eu estou a falar também de afetos. Sim. Os afetos eram diferentes também. E do meu ponto de vista eram diferentes. O meu pai teve 10 irmãos.
e teve 3 filhos. As dificuldades eram imensas. Recordo o meu pai dizer, no meu tempo de escola, até aos 10 anos, uma sardinha era para 3. Mas Sebastião, repara, a nível de afetos, antigamente os filhos não se sentavam no colo dos pais, não havia a palavra amo ou nem sequer a palavra tu, não é? Não havia, Pronto. Não se tratavam por tu, quase que era um crime o filho tratar o pai por tu. Né? Era uma educação mais rígida, era muito mais rígida. Mas, por acaso, o meu pai, que já não existe, infelizmente, também foi pai muito tarde. O meu pai foi pai com 38 anos. Mas o meu pai nunca foi capaz de ser isso para nós. Tu foste pai com que idade? Eu fui pai com 29 anos, 29. E estavas preparado para ser pai? Com 29? Estava, quase 30 já. Mas sim, estava, porque eu também já casei com 28 e, portanto, tivemos um ano e fui pai quase com 30 anos. E diz-me uma coisa, tu sentiste que eras pai a partir do momento que ela estava grávida ou os homens só são pai quando o bebê respira? Eu senti-me mais pai, obviamente, quando ele nasceu. Que horror. Agora há experiências que são únicas. Não, agora estamos grávidos. Agora disse estamos grávidos. Antigamente era só estás grávida, não é? Exatamente. Mas eu acho que nós também, os pais também começam a sentir um bocado antes. Porque depois começa a haver aquele frenesim. No caso do meu filho já não houve tanto, porque muito precocemente soubemos que era um rapaz. Mas será rapaz? Será rapariga? Tu tinhas preferência? Por rapaz ou rapariga? Não tinha preferência. Verdade? Verdade. Assumidamente, verdade. Mas eu acho que... Mas só sentiste verdade? Estás-me a dizer uma coisa e eu vou voltar a ela. Estás-me a dizer que só sentiste realmente, de facto, só te sentiste pai quando o bebê nasceu. Sim. Porquê? Eu acho porque é quando nós o vemos, quando nós vemos ali aquilo que é sangue do nosso sangue, um pouco corpo do nosso corpo, é o ser do nosso ser, é também muitas vezes a razão pela qual nós lutamos, que é ter um filho. O que é que mudou? E o homem verdadeiramente só sente isso quando ele nasce. Embora haja sinais que nos levem a pensar já uns tempos antes de que tal vai acontecer, que é nós, a mãe mostrar a barriga e nós sentimos que ele mexe, ou quando estamos a dormir sentimos uns empurrõezinhos nas costas, etc. Mas não nego que o grande dia é o dia do nascimento. O que é que mudou? Para o homem. O que é que mudou a partir desse dia? Muda Sebastião? tudo. As noites a dormir? Muda tudo. Não vou muito por aí. Acho que um filho faz com que um homem e uma mulher mudem a maneira de pensar, a maneira de ser, a maneira de existir e a maneira de ver o mundo. Explica-me isso por miúdos. É fácil. A mim incomoda-me, por exemplo, saber que os jovens poderão não ter futuro. Que alguns jovens vão ser obrigados a mudarem as suas carreiras, a não conseguirem, portanto, trabalharem nas áreas para as quais tiraram os cursos. Tu não pensaste nisso quando nasceu? Mas o mundo hoje muda muito facilmente. A comunicação social hoje é muito bruta para com as pessoas. E se nós não prepararmos bem os jovens, se nós não prepararmos bem os nossos filhos, eles, mesmo dentro da porta, dentro da sua própria casa, podem seguir por caminhos errados. Este foi o meu grande medo. Estamos a falar de fenómenos que evoluíram muito rapidamente para o lado negativo e outros que evoluíram para o lado positivo, mas que depois também foram mal utilizados, e agora estou a falar... Mas o que é que mudou? Na tua essência, Sebastião, enquanto homem, o que é que mudou quando nasceu o teu filho? Olha, mudou que eu comecei a ver... És mais tolerante? Muito mais responsável. E tolerante, não? Muito mais tolerante. Se bem que eu acho que por natureza sou uma pessoa tolerante. Mas um filho é a razão da nossa vida. E nesta frase eu acho que estou a resumir tudo. Um filho, para mim, é a razão da minha vida. Tu tens só... ele é filho único, o Marcelo? É filho único. Foi a opção tua, o Marcelo ser filho único? Ou... Foi opção.
Foi a opção. Se bem que eu, pela minha parte, uns anos mais à frente, gostaria de ter tido outro filho, mas pronto. Mas depois já não tive a devida correspondência da outra parte. Isto tem que ser um caso a dois. Tem que ser um caso a dois. É um trabalho em equipa. Isso é um trabalho em equipa. Tem que ser um caso a dois. Mas eu acho que um filho empresta muita felicidade, acima de tudo. Qual foi o momento mais importante para além do nascimento do teu filho? Na evolução do crescimento do Marcelo, dele, qual foi o momento mais importante? Um dos momentos marcantes na minha vida e que, ao qual o meu filho está ligado é um dia ter chegado a casa e ter-me dito assim: ó pai, eu tive um amigo que me disse que eu gostava de ter um pai como tu. Pá, cai o mundo, mesmo. Não haja dúvida nenhuma. Quando um filho chega a casa e diz isso do pai, porque o colega dele, provavelmente, e ao que parece, não tinha mesmo um pai como eu era, as brincadeiras que eu fazia com ele e depois com esse amigo que me conhecia perfeitamente, ter um filho dizer isto quando tinha 10 ou 12 anos. É fantástico. Ó Sebastião, fala-se muito no conflito de gerações, não é? O facto de... Há sempre o tabu de que pais e filhos têm sempre o que os liga, mas também muito com que os afaste, porque crescem em gerações diferentes, valores e tradições mudam ao longo deste crescimento. Tu sentiste de alguma forma este conflito de gerações, digamos assim, porque ele já tem 22 anos, já é um homem, já passaste por várias gerações com ele. Sentiste isto ao longo eu pessoalmente nunca senti isso. Eu acho que tenho uma mente aberta e procuro sempre acompanhá-lo nos momentos que ele mais precisava, mas dando-lhe sempre total liberdade. Posso dizer que ele teve num determinado período, ele foi, ao nível desportivo, ele praticou quase todos os esportes. Quis ser praticante de handball, foi praticante de handball federado. Quis ser praticante de futebol, foi praticante de futebol federado. Fazias-lhe as vontades? Fazia-lhe as vontades com grande gosto. Porque ele é muito responsável, muito compenetrado, é muito inteligente, muito dinâmico, mas muito exigente para consigo próprio. Ele consegue impor regras a si próprio que eu, se calhar, nem hoje consigo a mim. Sim, mas sentiste relativamente à pergunta que eu te coloquei, sentiste que existe, aliás, há mesmo este conflito de gerações ou é mais um clichê? Eu acho que o conflito de gerações está a desvanecer-se. Acho que os pais hoje são mais evoluídos, percebem mais facilmente as necessidades dos filhos e acho que estão muito mais atentos. Qual é o segredo? Qual é o segredo? O segredo é conversar com eles, é haver comunicação. Eu posso dar N exemplos de coisas que fiz com o meu filho e que foi ele que me levou a fazer. E que se calhar se ele não existisse eu não teria feito. Mas tu sentes que como pai ele mudou-te? Ele mudou-te no sentido de as tuas próprias raízes, os teus próprios conceitos culturais, ele mudou-te? Mudou-me. Aliás, a minha pergunta nem é bem esta. De que forma é que ele te influencia a ti para mudares enquanto mostrando o lado positivo das coisas, essencialmente. Eu sou um apreciador do lado crítico dele. Ele critica-me na minha profissão, ele critica-me nos meus atos normais do dia-a-dia e eu critico a ele também quando tem que criticar. Mas ele é dotado de uma percepção e de uma inteligência de um ponto de vista fora do normal, e isto está provado noutros, enfim, pelos sítios onde ele tem andado e neste momento já está a entrar na atividade profissional, daqui ele vê um pouco mais à frente. E nesse sentido eu tenho que ser eu mais a acompanhá-lo e também ajudá-lo. Por exemplo, eu raramente andava de bicicleta, mas um dia comprei-lhe uma bicicleta porque ele queria andar de bicicleta. Ele aprendeu a andar de bicicleta. A seguir já era ele que me levava a andar de bicicleta. E assim foi. Nunca me imaginei, por exemplo, andar a praticar BTT. Neste momento pratico BTT porque ele pratica BTT, me levou a praticar BTT. Ele levou-me a ser um apaixonado das bicicletas e eu sempre tive bicicletas, mas não era apaixonado. Mas ele pratica aquilo com tanta seriedade e com tanto rigor que depois vai ao pormenor de me dizer o que é que se deve comer, o que é que não se deve comer, o que é que se deve beber, o que é que não se deve beber. Sebastião, mas diz-me uma coisa, alguma vez tiveste dúvidas da tua condição de pai?
Alguma vez tiveste momentos em que te assaltaram as dúvidas sobre a tua... Esta palavra que eu vou utilizar não é mais correta, mas é sobre a tua prestação enquanto pai. Tiveste dúvidas? Estou a ser um bom pai ou não estou a ser um bom pai? Eu nunca tive dúvidas de que estava a ser um bom pai para o tipo de filho que eu tinha. Agora... Mas tu construíste, tu tens noção de que construíste aquele filho? Ou aquele filho é original das aprendizagens dele também? Eu acho que nós não construímos nenhum filho. Podemos ajudar a construir. Eu concordo contigo. Podemos ajudar a que ele construa a sua própria consciência. Mas eu não construí o meu filho. Agora, eu acho, e disso não acho até, posso dizer que tenho a certeza, que ele tem tremenda influência em mim. Ele tem muita influência em mim, muitas vezes mais do que aquilo que ele próprio pensa. Embora ele saiba que tem muita influência em mim. Mas sobre as dúvidas, sobre a dúvida de estarmos a ser um bom ou um mau pai, era a questão que tinha colocado. Eu acho que estou a ser um bom pai porque lhe dei toda a liberdade dentro daquilo que eu entendia que ele devia ter. Mas ele também nunca pediu mais, porque ele soube sempre ser responsável. Ele chegou a ter um objetivo na vida que era ser piloto aviador. E eu dizia-lhe assim, olha que isso é muito difícil, olha que isso não é para qualquer um. Posso dizer que ele durante mais de meio ano treinou afincadamente as condições técnicas, portanto tudo quanto ele sabia, tudo que era necessário para ser candidato a piloto. Mas ele tinha uma convicção, eu tenho que ser piloto e tenho que ser na Academia da Força Aérea. Se não conseguir dentro da Academia da Força Aérea, também não quero ser. Então um dia eu inscrevi-o e ele foi a testes. Só que antes, uns tempos, ele tinha tido um acidente na escola e partiu uns dedos na mão. E logo aí, bem, eu não te vou desmoralizar, mas tu vais ficar eliminado. Ele passou em todos os testes físicos, passou em todos os testes psíquicos, todos. E depois detectaram-lhe aquele problema que ele tinha, e não passou. Tinha na mão e não passou. Olha, mas deixa-me só dizer, ele não se deixou abater. A pessoa que lhe estava a fazer os testes disse-lhe, Marcelo, tu até se calhar eras um bom profissional, só que tens isso e nós não podemos admitir. E diz ele assim, mas isso também não há problema, eu só quis provar a mim mesmo que tinha condições para e ao meu pai, fazer. provavelmente. Por causa disto, se não ficar, não tem problema nenhum. E pronto, e depois seguiu o curso que queria. Olha, é mais fácil dizer um sim. É mais fácil dizer o sim. Quando é que... Lembras-te de algum momento em que o não tenha sido muito duro em relação ao teu filho? Eu acho que nunca disse um não redondo. Porque eu acho que também ele nunca permitiu que eu lhe desse um não redondo. Isto pode ser... Mas os não são necessários, Sebastião? Eu acho que os não são necessários também. Os não são necessários. É preciso saber dar um não? É exatamente como é preciso saber dar um sim e dizer porque é que se dá o sim. E dizer um não e saber explicar porque é que se está a dizer um não. Quando tudo isto é bem explicado, nós temos os melhores filhos do mundo. Alguma vez sentes-te invadido por o medo de perder o teu filho? E não é perder fisicamente, eu digo perdê-lo para alguém, perdê-lo para outra pessoa. Eu não tenho medo de o perder para outra pessoa. Tenho medo de o perder fisicamente, porque tenho a certeza e da maneira como conheço, não sei se conseguia resistir à perda física do filho. Não sei se conseguia resistir. Não sei. Mas para outra pessoa não tenho medo, porque para outra pessoa nunca se perde um filho. Se calhar ganha-se outra pessoa também. Ganha-se outro filho. Essa perspectiva é das mais positivas, tu sabes disso, não é? Sim. Essa perspectiva é das mais positivas. Dificilmente se perde um filho para sempre. Pode-se, porque há situações na vida em que momentâneo se pode perder. Mas olha, achas que se fosses papá de uma menina, a tua perspectiva era essa também? Acho. Era? Acho que aqui não há distinções de sexo. Muito sinceramente, acho que não. Acho que um pai nunca perde um filho para sempre. Vai haver sempre um momento... Um cordão umbilical, não é? Exatamente. Não tenho dúvidas nenhumas quanto a isso. Sei que na vida há situações que levam a alguma ruptura. Mas essa ruptura é quase sempre remendável quando há vontade que ela seja remendável. Qual é o contributo que tu queres deixar na memória do teu filho? A lei da vida é esta, não é? Nós vamos primeiro que eles. Sim. Mas qual é o contributo? O que é que tu mais desejas que fique gravado na memória do teu filho?
aquilo que eu mais desejo que fique gravado na memória do meu filho é que ele existe porque teve um pai. E qual é o conceito de pai hoje em dia? Quando tu olhas à tua volta, qual é o conceito de pai nesta sociedade hoje? O conceito de pai... Achas que cada vez somos menos presentes? Infelizmente... Estou a falar no plural, mas... Infelizmente os pais cada vez são menos presentes. Infelizmente cada vez os pais são menos presentes e infelizmente às vezes também utilizam algumas artimanhas para serem menos presentes. Eu tenho percebido que, por exemplo, os pais têm muitas vezes a preocupação do miúdo estar na escola, de a seguir vai para o balé, se for menina, ou vai praticar isto, ou vai praticar aquele desporto, depois vai para a natação e de repente eles esquecem-se que têm uma criança em casa e que não tem tempo de ser criança, não tem tempo de brincar. Hoje acho que os pais estão a cair muito nesse erro. Ou seja, é bonito ter uma filha a praticar balé, a praticar uma outra atividade lúdica qualquer, depois tem que ir para a escola, mas antes vai para o infantário e depois vai para a escola e quase não tem tempo de brincar. Quase não tem tempo de brincar. E eu nunca mais me esqueço de uma vez levar o meu filho para ele fazer uns testes médicos e na altura queriam que ele fosse jogador de futebol e ele tinha 7 anos e o conselho desse médico foi dizer-me assim: nunca filho nenhum meu com 7 anos vai praticar já uma atividade desportiva em que ele tenha que pôr mesmo já um grande ênfase nisso. E eu disse, doutor, então ele também não vai praticar. E assim foi. Mas porquê? Mas olha, mas isso foi uma decisão um bocado precipitada, não? Não foi precipitada porque eu acho que os pais não estão a deixar que os filhos sejam crianças. Qual foi a maior exigência, porque estamos quase a terminar, Sebastião, qual foi a maior exigência que o teu filho já te fez algum dia? Eu nunca deixasse de ser desonesto. E tu recordas-te, nem é bem o recordar, mas tu tens noção do que significa essa exigência da parte dele? Porque tens que lhe dar o exemplo, não é? Ele ao dizer que gostava que eu fosse sempre honesto, está a pôr para ele também um patamar. Ele foi educado numa família que tem patamares, que teve sempre patamares na vida. Curiosamente, eu até acho que ele é muito parecido com um irmão que eu tenho, com o tio dele, é o perfeccionismo. Mas tens medo de o desiludir? Eu tenho medo de o desiludir. Na verdadeira acessão da palavra, não tenho medo de o desiludir, porque ele conhece-me perfeitamente e sabe que eu nunca o vou desiludir, portanto, de uma maneira efetiva. E tens medo que ele te desiluda? Não tenho medo que ele me desiluda. Tenho tanta confiança. Eu vou dizer aqui uma coisa assumidamente. E isto é uma frase pensada. Eu, se calhar, tenho mais confiança no meu filho que em ti próprio. Que em mim. Eu sabia que ias dizer isso. Olha, dou-te 30 segundos para deixares uma mensagem ao Marcelo. Marcelo. Só quero que tu sejas sempre aquilo que tens sido até hoje. Obrigado, filho. Muito bem, foi então as palavras de Sebastião Penas, um papá que é papá há 22 anos. Uma mensagem para o Marcelo também, que está lá em casa. Beijinho, Marcelo, para ti.